Olá, olá, minha gente, paz de Cristo, boa noite, graça e paz. Vamos que vamos chegando aqui para uma reflexão. Tempo que eu não apareço por aqui, muito tempo que eu não faço uma live. E hoje vamos retomar aqui, falar sobre um assunto muito interessante, um texto, na verdade, muito interessante, um tema muito propício, um tema que eu acredito que tem muitas lições preciosas para nós. Então, vai chegando aí, já vai compartilhando com alguém essa live, pega aqui a setinha, ó, dispara para mais pessoas aí, avisa que eu estou aqui ao vivo e que eu vou falar sobre poder de permanecer, o poder de permanecer, ou seja, quem permanece, né? Quais os benefícios de se permanecer? Permanecer firme, permanecer inabalável dentro de um propósito. Então, eu acredito que vai ser uma live muito esclarecedora e abençoadora. Então, compartilha com mais alguém, pega aqui, ó, dispara para mais 20, 30 pessoas, chama todo mundo aí, tá bom? Já tem muita gente boa chegando. Minha amiga apóstola Renata já passou aqui, já deu um oi, falando que está voltando do culto, Deus abençoe. Na verdade, essa live, né, foi ideia que o pessoal deu lá no grupo da Academia Querix, inclusive a apóstola Renata está lá, ela foi uma das pessoas que deu a ideia para que esse tema fosse trabalhado. Então vamos trabalhar esse tema aqui hoje, vamos falar sobre o poder de permanecer, ok? O texto que nós vamos trabalhar é o texto de 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Aí eu vou pedir para você me dar aquela força, pega aqui a setinha, ó, dispara para o máximo de pessoas que você puder, avisa que eu estou aqui ao vivo, já vai interagindo aqui, ó, vai curtindo aqui essa live, isso já vai ajudar a alcançar mais pessoas também. Vai aparecer aqui a opção de você comprar um selo, se você quiser, lógico, você não é obrigado a fazê-lo, mas caso você o faça, fica aqui minha gratidão e para você saber que quando você faz isso, a live alcança mais pessoas também, tá bom? Eu vi que a minha esposa entrou aqui, a Vanessa, acho que eu vi que ela entrou aqui, daqui a pouco ela aparece, mas tá, vamos lá? Povo chegando aí, avisa mais gente, porque nós vamos trabalhar esse tema aqui, o poder de permanecer, tá bom? 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Enquanto você vai chamando aí mais alguém para a live, como eu falei, tem muito tempo que eu não faço live aqui, ó, é só falar nela, ó. Vanessa chegou aqui, daqui a pouco eu vou fazer um anúncio muito importante aqui, tá bom? Sobre o evento dela. Boa noite, meu amor, beijo grande. Daqui a pouco você podia aparecer aqui para falar do Alinhadas, tá? Gente, enquanto vocês vão aí enviando para mais pessoas, tá vendo que meu olho tá extremamente irritado, meu olho direito aqui, ó, extremamente irritado, tava tudo bem, quando foi agora à tarde, apareceu do nada aqui uma irritação, começou a lacrimejar, ficou vermelho, só Jesus, pode ser uma conjuntivite, pode ser só um incômodo qualquer, mas o fato é que, ó, ficou muito irritado, mas tá dando para segurar tranquilo. Estava pior, mas agora tá dando para segurar tranquilo. Então não se espante aí se durante a live eu usar aqui o papel aqui para enxugar aqui a lágrima, porque está lacrimejando do incômodo do olho aqui, tá bom? Meu amigo apóstolo Beto já passou por aqui, meu amigo querido, Deus abençoe, meu mano. Forte abraço, tá? Deus abençoe muito. Vamos lá, minha gente. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Posso te recomendar um negócio? Papel e caneta na mão, porque eu também estou aqui com meus papéis e minha caneta, porque eu estava relendo o texto aqui agora há pouco antes de entrar e fiz algumas anotações sobre o texto que são importantes. Eu te recomendo fazer a mesma coisa, pega papel e pega caneta, tá bom? Para você poder
tomar nota. Lembrando que essa live ela não vai ficar salva aqui no meu perfil, mas depois ela será enviada para o grupo da Academia Querix em forma de MP4 para você poder assistir de novo quantas vezes você quiser, tá bom? Para quem está no grupo, para quem fez inscrição para o grupo. Apóstolo Beto, pois é, meu amigo, saudade de Cajamar. Precisamos alinhar alguma coisa, né? Tanto para vocês virem aqui agora com mais calma, quando vocês estiveram aqui, foi uma correria terrível, vocês estavam vindo, né, final de 2024, vocês vieram participar do evento e nós fomos para São José dos Campos, então foi muito corrido, mas na próxima, vocês virem tomar um café com a gente aqui, tá bom? Vai ser um prazer enorme, vamos alinhar isso aí. Minha gente, 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1, o texto diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Presta atenção. Então chamou o rei os gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, em Josué capítulo 9, porém Saul procurou feri-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Daqui a pouco eu tento explicar isso aqui, tá bom? Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Ou seja, para abençoar o povo do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro, porque tem coisa, irmão, que o dinheiro não compra. Então eles disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa. A dívida não é financeira, é outro tipo de dívida. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? O que vocês querem que eu faça? E disseram ao rei, deixa eu fixar aqui o telefone da assessoria, e disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termos algum de Israel, de seus filhos, se nos deis 7 homens, presta atenção, se nos deis 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Presta atenção. Porém, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, ou Mefibosete, como você queira, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul, a aliança que eles fizeram lá em 1 Samuel, capítulo 15, se não me engano. Não, no 15 não, 1 Samuel 18, 1 Samuel 18 tem essa aliança. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete. Outro Mefibosete, não filho de Jonatas, Mefibosete, filho de Saul. Tinha o Mefibosete, que era neto de Saul, e tinha o Mefibosete, que era filho de Saul, ok? Foi esse. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Presta atenção. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, ou seja, foram mortos juntos. E foram mortos nos dias da cega. Aqui está uma informação importante: nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada, por volta de final de março, início de abril, entre março e abril. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, sobre uma pedra, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua
de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram-se também os ossos dos enforcados, dos 7 que foram enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra, ou seja, Deus retirou a crise, Deus retirou a seca da terra. Vamos lá, qual o contexto aqui do texto? Rapidinho. Israel está vivendo uma seca que já havia durado 3 anos. De ano em ano, essa seca perdurava, que era comum durante uma fase do ano ter pelo menos um período de seca, mas essa perdurou durante 3 anos. E Davi, então, consultou ao Senhor sobre essa seca. Por que Deus estava castigando o povo? Por que os céus estavam fechados? E a primeira pergunta que tem que fazer aqui no texto é essa. Por que Davi vai consultar o Senhor sobre a seca? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 28, capítulo da bênção e da maldição, Deus já havia dito para o povo lá no deserto, dito a Moisés, e Moisés transmitiu para o povo, que quando o povo obedecesse, Deus iria mandar a chuva. Quando o povo desobedecesse, Deus iria cerrar os céus. Então o povo já sabia que céu cerrado, que sequidão era sinal do desfavor de Deus, como a chuva era sinal do favor de Deus. Só que existem períodos que são comuns, né, não chover, mas aquele estendeu-se mais que o normal, e isso atraiu a atenção de Davi. Foi um sinal, está acontecendo alguma coisa. É comum passar prova, não é comum passar tanto tempo assim na prova. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa e ela disse algo muito interessante. Ela falou assim, quando uma porta se fechar, é a coisa mais normal do mundo. Todas as portas se fecharem, é sinal de que Deus está sinalizando alguma coisa. É exatamente isso aqui que o texto está dizendo. Um período de seca é comum. Agora, essa seca perdurar 3 anos tem alguma coisa fora do comum. Por quê? Porque Deus já tinha dito lá em Deuteronômio, quando vocês pecarem, quando vocês me desobedecerem, eu vou cerrar o céu. Davi, sabendo disso, que Davi era um grande conhecedor da lei de Deus, o que Davi imediatamente pensou? Se tem seca e a seca está perdurando, é porque tem algum pecado. Tem alguma coisa que desagradou a Deus. Então deixa eu consultar o Senhor. E Davi então vai e consulta a Deus. Quando Davi consulta a Deus, nós acabamos de ler o texto. Deus diz a Davi, isso é por causa do pecado de Saul. O que Saul fez? Saul desobedeceu uma ordem. Lá em Josué capítulo 9, os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué, para Josué não os matar. E Josué falou, então vocês serão carregadores de água e cortadores de lenha. Detalhe, a água e a lenha eram para o templo, para o serviço do Senhor. Então esses homens tinham uma importância muito grande dentro da liturgia. E Saul descumpriu esse mandamento, essa aliança, e tentou matar os gibeonitas. O texto aqui não diz quando isso aconteceu, mas a maioria dos pesquisadores, dos comentaristas, o que eles acreditam? Saul sempre negociou terras. Saul sempre negociou terras com os homens. Como assim? Se você for fiel a mim, eu vou te dar um pedaço de terra. Você vai encontrar isso, por exemplo, quando ele manda matar os sacerdotes. Ele fala, quem matar os sacerdotes, eu vou dar terra para eles. Então Saul sempre negociou com terra. O que pode ter acontecido aqui? Como os gibeonitas ocupavam um espaço de terra muito proveitoso dentro dos termos de Israel, o que Saul pensou? Se eu tomar essa terra deles, eu tenho mais terra para poder negociar meus interesses. Por isso Saul pode ter tentado matá-los, ou matou alguns gibeonitas, para quê? Para desocupar a terra. Só que Deus não se agradou disso. Por quê? Porque lá em Josué capítulo 9, os gibeonitas fizeram uma aliança com Israel. Eles enganaram a Josué, levaram pão bolorento e vinho em odres rotos e disseram, olha Josué, quando nós saímos da nossa terra, o vinho estava fresco e o pão também estava fresco. Ok? E nós demoramos tanto a chegar aqui que o vinho ficou roto e o pão ficou bolorento.
Então nós queremos paz com você para você não nos matar. Só que os gibeonitas eram vizinhos de Israel, então eles enganaram Josué. Josué, sem consultar a Deus, o texto de Josué capítulo 9, Josué não consultou a Deus, fez aliança com eles. Depois Josué descobriu que a terra de Gibeão ficava do lado de Israel. Deixa eu só abrir uma nota de rodapé aqui, tá? Isso aqui é para você tomar nota aí. Se Josué tivesse se atentado para os detalhes, ele não faria aquela aliança. Por quê? Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. O que estraga mais rápido? O pão ou o vinho? O que é mais fácil? O que é mais rápido? O pão ficar bolorento ou o vinho ficar roto? Escreve aqui para mim. O que é mais fácil? Qual que vai estragar primeiro? O pão ou o vinho? O pão ou o vinho? O que vai estragar primeiro? O pão. Então, se o vinho estava roto, tinha que ter levado pelo menos uns 2 anos. O pão, com 15 dias, porque naquele tempo não tinha a mesma fermentação que hoje, não tinha o mesmo conservante que hoje, então o pão ficava roto com 1 semana, 15 dias. Então não tinha como o pão estar roto e o vinho também está roto se eles saíram ao mesmo tempo, se eles foram feitos ao mesmo tempo. Então, se Josué tivesse se atentado para esse detalhe, eles estão mentindo. Por quê? Porque o vinho leva muito mais tempo para ficar roto do que o pão para ficar bolorento. Então, eles estão mentindo. Mas Josué não se atentou para os detalhes. Pegou? Tem uma frase que eu uso muito com a minha esposa. A gente sempre diz isso. Deus e o diabo habitam nos detalhes. Você tem que ficar muito atento, porque Deus fala nos detalhes. Deus te revela coisas nos detalhes. É no mínimo que o muito se revela. E o diabo também faz a mesma coisa. Então, se Josué tivesse se atentado para isso, ele não teria feito aliança. Então, atente-se para os detalhes, tá? Não é no muito, é no pouco, é no aperto de mão, é na palavra simples que libera. Então é no pouco, é no mínimo que o muito se revela. Se Josué tivesse se atentado para isso, ele não teria feito aliança com os gibeonitas. Mas o fato é que Josué fez aliança com os gibeonitas. Falou, vocês não vão morrer mais. E Saul quebra essa aliança. Por causa dessa quebra de aliança, o que acontece? Deus manda a seca. Deixa eu pontuar mais algumas coisas aqui, ainda à guisa de introdução, tá? Ainda à guisa de introdução. Olha que coisa interessante. Segundo Samuel termina com 2 catástrofes de escala nacional. Primeiro, essa seca de 3 anos, no capítulo 21, por causa do pecado de Saul, e a praga com a morte dos homens por causa do pecado de Davi, quando Davi conta o exército. Então, segundo Samuel 21, tem uma catástrofe nacional por causa do erro de Saul. Em 2 Samuel 24, tem outra catástrofe a nível nacional, por causa do erro de Davi. Então, o homem segundo o coração de Deus também prejudicou a nação, como Saul também prejudicou. Por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus também pecava como o homem que desagradou a Deus. Isso mostra que não existe ninguém melhor do que ninguém. Isso nos revela que não há ninguém melhor do que ninguém. Tanto por causa de Saul, quanto por causa de Davi, a nação sofreu. Então não existe líder perfeito. Não, para de graça, já vou até encerrar a live. Isso aí era para você estar anotando. Não existe líder perfeito. Tanto por causa de Saul, quanto por causa de Davi, a nação sofreu. Então, se você está procurando um líder perfeito, você nunca vai ser um bom liderado. Porque um bom liderado é aquele que entende que nem todo líder é perfeito. Pegou aí? Minha amiga irmã Rosa, pastora Rosa Bonfim, Deus te abençoe muito, minha amiga. Saudade da senhora. Então pegou aí? Vamos lá. O que é interessante aqui também? Saul vai matar os gibeonitas. E o que é louco disso tudo? Permita-me usar o termo louco. É que lá em 1 Crônicas, capítulo 8 e capítulo 9, você vai descobrir que os gibeonitas, eles são descendentes do bisavô de Saul. Então os gibeonitas tinham um laço sanguíneo com Saul. Olha que loucura. O bisavô de Saul foi
o progenitor dos gibeonitas. E Saul agora, além deles terem uma aliança de sangue com Saul, eles têm uma aliança com Josué. E Saul decide quebrar essas duas alianças e persegui-los e matá-los. O que é mais louco disso tudo? É que lá em 1 Samuel, capítulo 15, Deus manda matar os amalequitas, porque os amalequitas estavam há 500 anos já oprimindo Israel, há 500 anos em guerra contra Israel. Então, quem Deus mandou Saul travar uma guerra, Saul não fez. Mas quem Deus não mandou, Saul fez. Olha que loucura. Saul é aquele cara que faz o que Deus não manda e desobedece aquilo que Deus manda. Amalequita, ele quer poupar. Gibeonita, ele quer matar. Dá para entender Saul? Não tem como. Não tem como entender um homem desse. Não tem como. Saul tentou exterminar seus próprios parentes. E os amalequitas, ele poupou. Então ele faz o que Deus não mandou fazer e não faz o que Deus mandou fazer. E aí a gente entende por que ele foi rejeitado. Aí a gente começa a entender por que um homem desse foi rejeitado por Deus, mesmo diante de uma oportunidade tão grandiosa. Por causa dessa quebra de aliança de Saul com os gibeonitas, a seca vem. Davi consulta a Deus, nós lemos o texto, Deus fala, foi por causa dos gibeonitas. E aí vamos aprender alguma coisa aqui. Aí o que Davi faz? Vai até os gibeonitas e fala assim, o que vocês querem para vocês abençoarem a herança do Senhor, ou seja, abençoar o povo de Deus e tirar essa seca? Porque se vocês liberarem o perdão, se vocês perdoarem, vai estar tudo resolvido. O que os gibeonitas dizem? Nós lemos o texto aqui. Nosso problema não é prata e nem ouro. A dívida que Saul tem com a gente não é por prata e nem por ouro, porque tem coisa, irmão, que o dinheiro não compra. Existem alianças que o dinheiro nunca vai suprir. Existem coisas que o dinheiro nunca vai pagar. Entenda isso. E aí o que os gibeonitas disseram? Os gibeonitas entendiam da lei. Está lá no final de Deuteronômio. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou resumir. Outra coisa, você tem que olhar para esse texto aqui, entendendo que ele é Antigo Testamento. O que eles entendiam? Como era a lei naquele tempo? Olho por olho, dente por dente. Quem matava tinha que morrer. Essa era a lei. Você não pode olhar para esse texto aqui, isso aqui é regra básica de interpretação, e querer aplicar as mesmas regras do Novo Testamento. Não tem como. Novo Testamento é igreja, Antigo Testamento é Israel. Ok? Então aqui é outra lei que está guiando o povo. E a lei era, quem matava tinha que morrer. A terra só era purificada quando o sangue do assassino ou dos seus familiares fosse derramado como remissão do sangue do inocente que foi morto. Então é essa aqui que a gente tem que entender, ok? Isso aqui a gente tem que entender. E o que a gente precisa entender com isso aqui? O Warren Wiersbe, ele dá uma informação muito interessante. Ele diz o seguinte, que Deus nunca esquece de uma aliança feita em seu nome. Deus nunca esquece de uma aliança feita em seu nome. E os gibeonitas também não esqueceram. Ok? O que mais a gente aprende com isso aqui? É Champlin quem fala sobre isso agora, Norman Champlin que fala sobre isso, né? Pecado de nível nacional tem consequência nacional. Ok? Então aquela fome não era só um evento climático, era um chamado ao arrependimento, e agora só tinha um jeito de reverter aquilo, derramando sangue de quem derramou sangue. Ok? Então temos 3 princípios teológicos dentro desse texto aqui. Meus alunos que estão aqui, eles sabem, eu sempre bato nessa tecla. Você tem que entender qual é a doutrina, qual é o ensinamento teológico que um texto está mostrando. Depois você faz as aplicações. Porque se você aplicar o texto sem entender os princípios teológicos que esse texto está te mostrando, você pode aplicar errado. Então nós temos aqui 3 princípios teológicos, eu anotei eles aqui. Primeiro, fala da santidade de Deus. Deus não quebra aliança.
Segundo, fala da seriedade da aliança e depois fala do valor da fidelidade. Então nós temos 3 ensinamentos aqui. A santidade de Deus, a seriedade de uma aliança feita em nome de Deus e o valor da fidelidade. O valor da fidelidade para com as alianças que Deus estabeleceu. Então esses aqui são os princípios teológicos por detrás. E é nesse cenário que rispa vai aparecer. Por quê? Porque quando os gibeonitas falam assim, nós queremos 7 homens, aqui tem um princípio. Eu não sei nem se dá para entrar nisso aqui, porque a hora está voando. 7 homens. 7. Número da perfeição. Isso aqui aponta para a cruz. Em que sentido? 7 é o sacrifício perfeito. 7 homens, um sacrifício, abre e fecha aspas, perfeito para expiar um pecado. Isso aponta para a cruz. E a chuva só desce, você gosta, né, meu irmão? E a chuva só desce depois que os ossos são enterrados. Assim como a obra da redenção fica completa quando Cristo ressuscita. Porque Paulo fala que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, a nossa pregação. Então, quando a gente olha para isso aqui, existe de maneira distorcida, de maneira nublada, porque o Antigo Testamento é sombra, mas existe aqui um princípio do Calvário embutido. Existe um princípio do Calvário embutido aqui por trás. 7 da perfeição, eles teriam que ser empalados, sacrificados. Para que a praga, para que o pecado fosse retirado, ok? É um assunto delicado, é um texto delicado, você tem que ter uma ótica teológica para enxergar isso aqui, mas existe um princípio aqui por detrás, ok? Davi então faz o quê? Vou entregar 7 descendentes de Saul. E aí o que Davi faz? Ele poupa Mefibosete, que era filho de Jônatan. Por quê? Porque olha o contraste do texto. Gente, isso aqui é para você estar anotando aí. Enquanto Saul não honra as suas alianças, Davi honra. Por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Jônatan. Seu filho, sua descendência, eu vou cuidar. E Mefibosete, o filho de Jônatan, Davi falou assim, esse aqui eu vou poupar. Mas pegou Mefibosete, que era filho de Saul, e incluiu entre os 7 homens. Então tem um Mefibosete que é filho de Jônatan, tem um Mefibosete que é filho de Saul. O Mefibosete que é filho de Jonatas, Davi poupa. O Mefibosete que é filho de Saul, Davi coloca. Então vamos lá. O que a gente aprende com isso aqui? Enquanto Saul não honra com as suas alianças, Davi honra. Enquanto Saul mata os gibeonitas, Davi poupa Mefibosete. Ah, me ajuda, irmão. Me ajuda. Por isso que um, apesar dos erros, é segundo o coração de Deus e o outro é rejeitado por Deus. Ok? E aí o que Davi faz? Ele pega 2 filhos de Rispa, entrega para os gibeonitas. É o que os gibeonitas fazem? Eles os enforcam. Tem uma tradução, a Bíblia de Jerusalém diz que eles foram despedaçados. Eles foram despedaçados, além de enforcados, despedaçados, ok? E aí tem um texto aqui que é muito interessante, que é o verso de número o 7, vai dizer que Davi poupa Saul. Aí o texto diz, no verso de número, deixa eu achar aqui, minha vista está ruim demais, gente. A minha vista está ruim demais. Está aqui, ó. Verso 6. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. E Davi poupou a Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul. Lá no verso 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, que é Armoni ou Armoni e Mefibosete. E o verso 9 diz, entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante ao Senhor. Esse é um texto difícil. Que negócio é esse de enforcar gente perante o Senhor? Perante o Senhor aqui é o seguinte, Deus como testemunha. Por quê? Eles tinham que mostrar que eles estavam cumprindo a lei. Olho por olho,
dente por dente, sangue por sangue. Saul matou os gibeonitas, agora os descendentes de Saul estão morrendo. Para quê? Para que Deus cessasse a praga. Os gibeonitas enforcam esses homens, de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Eles foram despedaçados. E aí que Rispa entra em cena. Por quê? Porque ela pega os corpos dos seus 2 filhos, coloca um pano sobre uma penha e fica vigiando o corpo deles, desde o início da cega até cair a chuva. Isso aqui é um período, não é à toa que o autor dá essa informação. O início da colheita, quando é que se dava? O verso 10, e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, final de março e início de abril. Sabe quando é que terminava a colheita e que a chuva caía? Início de outubro. Então Rispa ficou cuidando dos cadáveres entre 5 e 6 meses. Ela ficou cuidando dos cadáveres. Durante o dia ela não deixava as aves pousar, e durante a noite não deixava os animais carnívoros se aproximarem, as raposas, os lobos. Então ela passa de 5 a 6 meses acampada junto ao corpo dos seus filhos, espantando as aves e os animais carnívoros. Ela permanece. E aí está o desfecho da nossa história. Por quê? Porque quando o rei fica sabendo que ela permaneceu, o rei manda enterrar os corpos. E além disso, o que ele faz? Ele manda buscar os restos mortais de Jonatas e de Saul e enterra todo mundo no sepulcro de Quis, que era pai de Saul. Ou seja, ele honrou os restos mortais, tanto daqueles 7, os 2 filhos de Rispa, os outros 5 filhos de Saul, quanto de Jonatas e do próprio Saul. Ou seja, esse enterro aqui foi um sinal de honra. Agora repare que o ciclo se fecha no verso 14, dizendo o quê? E depois disso, anota aí, verso 14, depois disso o Senhor se aplacou para com a terra. Sabe quando é que Deus voltou a favorecer a terra? Não foi quando os homens foram mortos, foi quando eles foram enterrados. Porque tem coisa que só a morte não resolve, é preciso enterrar. O assunto morreu, não é só morrer. Você não pode ficar guardando ossos, você precisa uma hora ou outra enterrar. Por mais que você queira proteger e manter o que restou, tem uma hora que a gente tem que enterrar. Aí o favor de Deus vem. Quem está comigo aí? Quem entendeu? Eu vou fazer 8 aplicações aqui e vou encerrar a live. Então tem gente que está espantando a ave durante o dia, espantando a raposa durante a noite, mas o que Deus está querendo é que você enterre esses cadáveres para que o favor de Deus repouse novamente sobre a sua vida. Porque os gibeonitas mataram os homens, mas o favor de Deus não veio. Olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. O favor não veio. Quando é que Deus decide abençoar o povo de novo, acabar com a seca? Quando Davi decidiu enterrar os ossos. Então tem problema que você diz, não, morreu, deixa para lá, o assunto já foi. Deus está dizendo, enterra esse negócio. Enterra, para de carregar esse cadáver. Para de ficar carregando esse cadáver. Enterra isso, que o favor virá. Talvez você tenha chegado até julho de 2026 e algumas coisas ainda não foram destravadas porque você ainda não enterrou os ossos que Deus quer que você enterre. Tem alguém comigo nessa live? Me dá um sinal aí, por favor. Pastor Flávio, meu amigo, príncipe de Deus. Exatamente, tem gente cuidando de ossos há anos, isso aí. Nós vamos pontuar aqui o fato de Rispa permanecer. Ela permaneceu espantando. Só que esse permanecer dela teve uma consequência. Qual foi? Ela atraiu o favor do rei. Quando o rei viu que ela permaneceu, qual foi a ordem do rei? Enterra esses ossos.
Dá a essa família a devida honra. Dá a esses cadáveres a devida honra. Por quê? Porque o que essa mulher está fazendo é o seguinte: eu não vou deixar os cadáveres serem dilacerados pelas raposas e pelas aves de rapina, porque eles merecem um enterro digno. E isso, esse permanecer dela, chamou a atenção do rei. Pastor, o Anderson está dizendo aqui, o perdão completo. Tem gente que fala assim, ó, eu perdoei, mas não enterrou. Ok? Eu perdoei, mas não enterrou. Não é só matar, não é só deixar o assunto morrer ou o problema morrer. É enterrar, porque aquilo que a gente enterra a gente não vê mais. Aquilo que está morto você pode ver, que é a prova. Quando o Mar Vermelho se fechou e os egípcios estavam mortos, os israelitas ainda viram os egípcios mortos. Então tem coisa que está morta e você ainda vê. Agora o que está enterrado você não vê mais. O que está enterrado você não vê mais. E esse é o foco. Porque olha o verso 14 como é que encerra a narrativa. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. Agora vamos lá. Vamos extrair aqui 8 lições. 7 ou 8 lições. Vamos ver quantas dá para extrair aqui. E aí a gente encerra essa live. Lembrando que essa live vai para o grupo da Academia Querix. O esboço, né? Essas anotações aqui eu fiz agora, essas aqui não vai dar para mandar lá no grupo, mas o esboço aqui com as 8 aplicações eu vou mandar lá no grupo. Só anotações simples que eu fiz aqui, mas eu vou mandar lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quem permanece, entende que Deus continua governando a história. Por quê? Porque Davi, quando percebeu que a seca estava prolongada, ele falou, preciso consultar a Deus. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Então, a perseverança, ela nasce quando nós entendemos que Deus continua no controle, que Deus não perde o controle. Quem acha que a situação se perdeu, nunca vai permanecer. Quem é que permanece? Quem é que fica firme, espantando ave de rapina durante o dia e animais carnívoros durante a noite? Quem sabe que Deus está no controle da situação. Então, Davi e Rispa nos ensinam aqui que quem permanece entende que Deus continua no controle. Agora, vamos lá. Existem momentos que a nossa primeira reação é procurar culpados. Davi foi procurar solução. Davi não foi procurar culpado, Davi foi procurar solução. Davi falou o seguinte, como é que a gente vai resolver esse problema? Então aprenda isso aqui. Ao invés de procurar culpados, procure soluções. O que a gente aprende? A pergunta a fazer quando você está numa prova não é o seguinte, quem fez isso? A pergunta é, o que Deus quer me ensinar com isso? E o que Deus estava ensinando para Davi? Continue honrando as alianças, porque eu honro quem honra. Deus trabalha com o princípio da honra. Então aprenda essa lição aqui. Quem permanece é quem entende que Deus está no controle da história. Isso é sinal de fé. Eu vou te dar um ouro aqui agora. O grande A.W. Tozer, certa feita, ele disse o seguinte, que a fé não explica Deus. A fé nos ensina a confiar em Deus. Tem gente achando que ter fé é entender Deus. Não, fé não explica Deus. Fé te ajuda a confiar em Deus. Fé não é entendimento, fé é confiança. Você confia naquilo que você não está vendo. Isso é fé. Ok? Segunda lição que a gente aprende aqui. Permanecer exige honrar alianças, mesmo quando essas alianças custam caro. Por quê? Porque custou caro. 7 homens inocentes tiveram que morrer. Por quê? Porque tem aliança que custa caro. Rispa teve que passar entre 5 e 6 meses vigiando os ossos. Por quê? Porque honrar alianças custa caro. Os gibeonitas lembraram que havia uma aliança feita diante de Deus. Séculos haviam se passado. De Josué,
Até Saul tem pelo menos aí 400 anos de história. Saul não honrou uma aliança de 400 anos. E agora, por causa disso, um preço foi pago. Então aprenda isso aqui. Permanecer é entender que existem alianças que custam caro. E ainda assim tem que pagar o preço para elas permanecerem. Os reis mudaram, gerações passaram, mas Deus continuava dizendo, a aliança está aí. A aliança está aí. Terceira lição que a gente aprende: permanecer não significa ausência de dor. Ah, então eu vou permanecer fiel e eu não vou ter dor. Eu vou permanecer fiel à aliança e não vou ter dor. Negativo. Apesar deles permanecer, de Rispa permanecer, e apesar de Davi permanecer fiel diante de Deus, os descendentes de Saul foram entregues aos gibeonitas. Ok? O que está acontecendo aqui? Dor está sendo gerada. Rispa está sentindo dor em passar 5 a 6 meses vigiando cadáveres. Ela perde 2 filhos. Ela tem que vigiar os cadáveres. Então, permanecer não elimina sofrimento. Perseverar é exatamente continuar quando a dor não foi embora. Não, para com isso, me ajuda aí. Permanecer, perseverar é justamente isso. O quê? É você continuar mesmo quando a dor não foi embora. A dor ainda não foi embora, mas eu permaneço. A dor ainda está patente, mas eu permaneço. A vergonha ainda está evidente, mas eu permaneço. Tem uma frase de Rick Warren, que eu até uso numa mentoria minha. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça dor. Guarda isso aqui. Permanecer não elimina a dor. E o segredo é continuar, mesmo quando a dor ainda não foi embora. E o que a gente aprende com isso aqui? Já vou emendar uma aplicação na outra. Então, terceira lição que a gente aprende aqui. Permanecer não significa que a dor, que vai ter ausência de dor. Mas, quarta lição, permanecer é entender que a dor pode ser transformada em missão. Onde as suas lágrimas mais são derramadas, é onde Deus mais quer te usar. Então, permanecer é transformar dor em missão. A dor de Rispa em ver os filhos mortos agora tornou-se uma missão, que era não deixar nem as aves e nem os animais carnívoros chegarem perto. E aí eu vou entrar aqui no campo profético e vou liberar isso sobre a sua vida. A sua dor vai ser transformada em missão. Rispa pega um pano, coloca sobre a rocha e permanece ali. Gente, eu não estou lendo o texto, que eu já li o texto todinho com vocês, tá? Já li o texto todinho. Mas vamos lá, porque o texto é longo, são 14 versículos. Olha o que o texto diz. Então, Rispa, filha de Aiá, verso 10, tomou um pano de silício, estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo durante a noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Aí o rei manda tomar os ossos e enterrar. Então esse aqui é o coração da narrativa. O coração de toda a narrativa está aqui. Ela estende um pano de saco sobre uma rocha. Meu amigo Tiago Delfim, beijo no coração, meu mano. Bom ter você aqui, viu, príncipe? Forte abraço. Ela estendeu o pano sobre a rocha e permaneceu ali dia após dia, no calor, na chuva, no silêncio. Ela afasta as aves durante o dia, ela afasta os animais durante a noite, ela protege aqueles que não podem se defender, que são os corpos. Ela está protegendo os corpos que já não podiam se defender e permanecer isso. Aquele cenário de vergonha, de humilhação, transformou-se num memorial de amor. Aprende essa lição aqui, irmão. Aprende essa lição aqui, ó. Rispa não podia mudar o que aconteceu, mas ela decidiu permanecer e não deixar a situação se agravar. Ou seja, o que já aconteceu eu não posso mudar.
O que já aconteceu eu não posso mudar. Mas eu posso impedir que coisas piores aconteçam. O que aconteceu no passado eu não posso mudar. Mas eu posso me esforçar para que coisas piores não aconteçam. E como é que eu me esforço para que coisas piores não aconteçam? Espantando ave durante o dia. E espantando os animais carnívoros durante a noite. É um trabalho de 24 horas. Dormindo pouco. Qualquer barulho, imagino eu, ela acordava. A qualquer barulho ela acordava. Então, meu irmão, você pode não mudar o que aconteceu. Já aconteceu, mas você pode fazer diferente daqui para frente. Exatamente, a apóstola Renata está dizendo aqui, ó, mesmo diante do luto e da dor, ela decidiu permanecer. Minha amiga pastora Grace, um forte abraço, mulher de Deus. Vamos marcar uma live, hein? A senhora já fez várias lives com a Vanessa. Vamos marcar uma live aqui, a gente fazer uma live junto também. Faz nós três, eu, a senhora, a Vanessa, vai ser bênção demais. Imagina isso aí, imagina a tensão dessa mulher. Qualquer barulho. Então assim, você reescrever uma história, você não deixar que uma história piore, exige esforço. Não vai ser fácil, mas é possível. E o que isso vai exigir de você? Permanecer. Permanência. Escuta isso aqui, gente. Eu vou entregar mais um ouro para vocês aqui. Mais um ouro. Nem toda missão consiste em reconstruir. Algumas consistem simplesmente em não abandonar. Não, para de graça, vou repetir. Nem toda missão consiste em reconstruir, porque não tem como ressuscitar os homens que já morreram. Algumas missões consistem simplesmente em permanecer, em não abandonar. Talvez seu ministério só precise de uma coisa, que você permaneça. Sua família só precisa de uma coisa, que você permaneça. Permaneça em oração, permaneça em fé, permaneça posicionado, espantando ave, espantando raposa, espantando ave, espantando lobo. Permaneça. Vamos lá. Já estou concluindo. Escreve para mim aqui nos comentários, ó, eu vou permanecer. Escreve aí. Sabe por quê, irmão? Porque a árvore mais resistente dentro da floresta não é aquela mais frondosa. A árvore mais resistente dentro da floresta é aquela que tem as raízes mais profundas e que permanece durante as tempestades. Por que eu devo permanecer? Porque permanecer inspira quem está te observando. Por quê? Porque as pessoas viram que ela permaneceu, verso 11, e foi dito a Davi o que fizera Rispa. A sua permanência vai inspirar quem está te observando. Me ajuda aí. A sua permanência vai inspirar pessoas. Quem foi que levou a mensagem para Davi? A gente não sabe. Quem foi que contou para Davi? O texto não diz, mas tinha gente observando Rispa. Tem 6 meses que essa mulher está aí. Tem 5 meses que essa mulher está espantando ave durante o dia e animal durante a noite. A permanência dela fez com que a notícia corresse. Então a sua permanência vai inspirar quem está te observando. Tem gente que vai permanecer porque você está permanecendo. Tem gente que vai ficar porque você está ficando. E outra coisa, aquilo que você faz em cima de uma rocha no meio do deserto vai chegar na sala do trono. O rei vai ficar sabendo. O rei, a sua permanência vai chamar a atenção do rei. Rispa não estava procurando reconhecimento. A única coisa que ela queria, não deixar a ave de rapina pousar e não deixar os animais comerem os cadáveres. Quando você para de procurar o reconhecimento, ele chega. Sabe por que tem muita gente
que não recebe o reconhecimento porque está procurando demais ele. Tem um conto filosófico muito interessante que dois servos, né, de um mestre, dois alunos, perdão, de um mestre, procuraram o mestre e disseram assim: mestre, nós estamos procurando a fama há muitos anos e nós nunca a encontramos. E aí o mestre falou: o dia que vocês pararem de procurá-la, ela encontra vocês. Então, ela não estava procurando reconhecimento, ela estava só com uma missão. Mas a missão produz reconhecimento. Reconhecimento não produz missão, a missão produz reconhecimento. A perseverança de Rispa falou mais alto que as palavras dela. Guarda isso aí, irmão. Você nunca sabe quem está sendo impactado pela sua fidelidade. Você nunca sabe quem está sendo impactado pela sua permanência. Seus filhos, os irmãos que estão contigo na igreja, congregando contigo, amigos, estão observando como você permaneceu firme diante das adversidades, firme diante dos reveses. E a sua permanência está influenciando terceiros. Sexta lição que eu aprendo aqui. Permanecer pode mudar situações que pareciam definitivas. Anota isso aí. Permanecer pode mudar decisões que pareciam definitivas. Por quê? Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, que os filisteus tinham pendurado, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, e seus filhos se juntaram também com os ossos dos enforcados. Depois que Saul e Jonatas morreram, parecia que não tinha mais, que era definitivo. Foram enterrados, estão com os filisteus e acabou, não tem jeito. Agora, por causa da atitude de Rispa, Davi manda buscar os ossos de Saul e de Jonatas. Todos receberiam a mesma honra. Todos receberam um sepultamento digno. Aquilo que parecia encerrado ainda receberia honra. Deixa eu ser boca de Deus para alguém aqui. Aquilo que parece encerrado, martelo batido, acabou. Deus está dizendo, ainda tem honra para ser entregue. Nenhuma situação é definitiva quando Deus está no negócio. Nenhuma situação é definitiva, nenhuma palavra é a última quando Deus está no negócio. Davi disse, manda buscar os ossos de Saul e de Jonatas. Sabe quantos anos tinha que Saul e Jonatas já haviam morrido? Mais de 30. Já haviam se passado mais de 30 anos depois da morte de Saul e de Jonatas, nesse episódio aqui. E Davi manda buscá-los. Aquilo que parecia acabado ainda receberia honra. A perseverança de Rispa produziu restauração para toda a família. A nossa fidelidade, a nossa permanência pode abrir portas, que a nossa força jamais abriria. Como é que Rispa iria entrar na terra dos filisteus e pegar os ossos de Saul e de Jonatas? Mas por causa da permanência dela, Davi faz isso. Então a sua fidelidade pode abrir portas que a sua força não abre. Me ajuda aí. Existem respostas que vão chegar porque você permaneceu. Porque você permaneceu firme. Porque você permaneceu espantando as aves e os animais. Eu vou encerrar. Tem mais pelo menos uma ou duas coisas para dizer aqui. Antes de eu dizer isso, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, gente. Simplesmente imperdível. O quê? Isso aqui, ó. Simplesmente imperdível. Não estou conseguindo colocar aqui.
Tentando colocar um cartaz aqui, gente, mas não está indo. Oh, meu Deus. Tentando colocar um cartaz aqui, mas não está indo de jeito nenhum. Tá bugado aqui. Gente, dia 22 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, a segunda edição da conferência Alinhadas. Dia 22 de agosto. Na comunidade evangélica Somos Um, em Santa Cruz da Serra, vai ser simplesmente imperdível a segunda edição da Conferência Alinhadas, que a minha esposa faz. Eu estou tentando colocar aqui, meu irmão, mas não está indo. O cartaz aqui não está indo, não sei porquê. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Não está indo. Gente, dia 22 de agosto, entra no meu story aqui, no meu story tem, no perfil da Vanessa, o link está na bio para você poder fazer a inscrição. Pastor Zeri Magdiel, Cristina Mel vai estar com a gente, pastora Paula Rangel, quem mais, amor? Me lembra aí, vai estar, me fugiu agora a memória aqui, mas vai estar uma turma muito boa. Cantora Martinha, meu Deus, Martinha é bênção demais. A pastora, esposa do pastor Eliseu Viana, a esposa do pastor Eliseu Viana, Tati, pastora Tati, vai estar também. Gente, vai ser um tempo incrível, vai começar às 2 da tarde. E aí, irmão, não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Ok? Dia 22 de agosto, a partir das 2 da tarde. Meu amigo pastor Albert, príncipe de Deus, amigo, beijo no coração. Saudade do senhor. Missionária Tati, pastora Tati, isso aí. Dia 22 de agosto. Gente, eu não estou conseguindo colocar aqui o cartaz para vocês, infelizmente. Eu sempre consigo colocar, mas hoje eu não estou conseguindo colocar aqui. Está bugado aqui o negócio. Mas enfim, tá no meu story, passa no meu story ou passa no perfil da Vanessa, que vocês vão encontrar lá o cartaz. Na bio do perfil da minha esposa, tá lá o link para você poder fazer a inscrição. Tá bom? Dá um alô aqui, meu amor, para eu poder fixar seu perfil aqui. Para eu poder fixar o seu perfil aqui, para o pessoal poder te seguir e aproveitar e fazer a inscrição. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Aproveitando, tá? Eu já tenho mais. Fica aí, porque eu tenho mais coisa para entregar no texto aqui. Então, ó, esse aqui é o telefone da assessoria, 2199-320-1700. 2199-320-1700. Você que quer mais informações, pode chamar nesse número também, tá bom? Nós tivemos que trocar o aparelho, nós ficamos sem aparelho. Tivemos que trocar o aparelho do número da assessoria e aí perdemos todas as conversas, porque era um aparelho que usava Android e nós mudamos para um iOS, ok? Então perdemos todas as conversas, mas pode chamar nesse número aqui, que a partir de agora está funcionando normalmente, ok? DDD 21, telefone 99-320-1700. Inclusive, esse também é o telefone para contato de agenda, para contato de mentoria, para contato de quem quer participar do grupo da Academia Querix, para quem quer participar das imersões, está aqui, ó, 2199-320-1700. Você que quer mais informações sobre a conferência Alinhadas, vai aqui, ó, siga o perfil da minha esposa, Vanessa Sena OFC, Vanessa Sena Oficial. Siga ela, que todas as informações vão estar lá. E no meu story aqui, se você olhar, tem lá um vídeo, e aí é só você clicar, você vai encontrar todas as informações. Dia 22 de agosto, simplesmente imperdível. Eu vou estar lá. Gente, vai ser fantástico. A Cristina Mel, pastor Zeli Magdiel, Martinha, pastora Paula Rangel, pastora Tatiana, pastora Tati, né? Vai ser vai ser extraordinário, vai ser um tempo muito precioso. A minha esposa vai estar lá cantando, pregando.
Quem participou da primeira edição da Alinhadas sabe do que eu estou falando. Essa vai ser 3 vezes melhor. Pode ter certeza. Então, faça a sua inscrição. Gente, nós colocamos uma pequena taxa para manutenção do evento, que é esdrúxulo o valor. Vai lá que você vai ver. Vai lá que você vai ver. Você não compra nem mal um refrigerante. Mal um refrigerante. Tá bom? Mal um refrigerante. Vai lá, faça a sua inscrição. Tá bom? Todas as quartas o senhor está aqui na CESO. Isso aí. Essa quarta-feira agora eu não estarei porque é aniversário da igreja, está tendo festa. Estive quarta-feira passada e a partir da outra quarta-feira até o final do mês eu estou falando sobre Moisés na comunidade evangélica Somos Um em Santa Cruz da Serra. Estou falando sobre a vida de Moisés. Tá? Fiz agora quarta-feira uma introdução e a partir da outra quarta-feira até o final do mês, são 3 quartas-feiras que restam, ainda estou falando sobre a vida de Moisés. Você que é de Duque de Caxias é convidado, depois eu vou falar um pouco mais aqui, tá bom? Então, fica atento aí, vamos participar do Alinhadas, que vai ser extraordinário, tá? Enquanto isso, vamos concluir o texto. Pastor Elaine, a senhora é de São Gonçalo? Não, dá para vir. Tem muita gente vindo de São Gonçalo. Tem muita gente vindo de São Gonçalo, tá bom? Também te amo, meu amigo. Pastor Albert, também te amo, meu irmão. Saudade do senhor, viu? Amanhã eu vou te chamar, amanhã eu te ligo. Preciso falar com o senhor. Gente, última lição que a gente extrai do texto aqui para poder encerrar a live. Permanecer prepara o caminho para o agir de Deus. Quando você permanece, você prepara o caminho para o agir de Deus. Pastor Elaine, nós vamos fazer um Alinhadas em São Gonçalo, não é isso mesmo, meu amor? Dá um ok aqui, Vanessa. Nós vamos fazer, já até recebemos o convite, uma igreja já até ofereceu o templo, abriu as portas para nós fazermos uma conferência das Alinhadas em São Gonçalo. Nós só precisamos de apoio, precisamos de mais gente para colocar pessoas para dentro, para nos ajudar na divulgação e colocar mais gente para dentro. Mas já temos até o convite para fazer um Alinhadas em São Gonçalo. Quem sabe até o final do ano a gente consegue fazer um Alinhadas em São Gonçalo também, tá bom? Gente, permanecer fiel abre o caminho para a intervenção de Deus. Por quê? Porque olha o que o texto diz no verso 14, depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Tem uma tradução que diz assim, Deus se tornou favorável para com a terra. A fome terminou, a terra voltou a produzir, e o capítulo que começou com uma seca termina com esperança. A permanência daquela mulher trouxe restauração não só para a família dela, mas para toda a nação de Israel. Existem respostas que só chegam depois que a gente permanece, depois que a gente persevera. Então, irmão, deixa eu encerrar essa live dizendo, continue orando, continue servindo, continue crendo, continue permanecendo, continue buscando, continue. Por quê? Porque Rispa não pregou um sermão. Rispa não operou nenhum milagre. Ela não liderou um exército. Ela não ocupou um trono, mas ela fez algo que poucas pessoas conseguem fazer. O que Rispa fez? Ela permaneceu. Vou repetir, Rispa não operou nenhum milagre, Rispa não pregou nenhum sermão, Rispa não liderou um exército, Rispa não ocupou um trono, mas ela fez algo que pouca gente consegue fazer. Ela permaneceu. Quando todo mundo foi embora, ela ficou. Quando todo mundo esqueceu, ela lembrou. Quando todo mundo desistiu, ela perseverou. Então, irmão, a sua permanência silenciosa pode alcançar o palácio do rei. O coração do rei se moveu por causa da permanência daquela mulher. A sua permanência pode chamar a atenção do rei. Então permaneça quando ninguém vê, permaneça quando não houver aplausos, permaneça quando a resposta demorar, permaneça. Esse é o segredo. E eu quero declarar essa palavra como profética sobre a sua vida. A sua permanência vai atrair o favor de Deus, não só para sua casa, mas também para quem estiver à sua volta. Porque a permanência de Rispa trouxe o favor de Deus para toda a nação. Então, encerrando aqui, dia 22 de agosto,
Santa Cruz da Serra, temos um encontro marcado. Conferência Querix Mulher. Mulheres alinhadas. Vai ser simplesmente extraordinário. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, você recebeu essa palavra? Diga um amém aqui nos comentários, deixa um glória a Deus, um amém, reage a essa palavra aí, porque eu quero declarar que essa palavra é profética sobre a sua vida. Essa palavra, ela é profética sobre a sua casa, tá bom? Fica atento aqui que durante essa semana eu vou fazer outras lives, eu farei outras lives. Essa live vai para o grupo da Academia Querix. Já eu vou abrir outra turma do grupo, mas se você quiser entrar nesse grupo, ainda dá para você entrar. Vem com a gente, vai ser um tempo muito precioso, tá bom? Os irmãos do grupo aí, eu vou mandar a live lá, vou mandar o esboço da mensagem lá. Eu não vou conseguir mandar tudo, muita coisa eu anotei aqui em cima da hora, mas eu vou mandar lá. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao assistir essa mensagem de novo, ao assistir essa live de novo. Então, gente, vem que vem. Vamos junto carregar, puxar a rede, como eu gosto de dizer. Vamos junto divulgar, porque tem muito conteúdo aqui para abençoar a sua vida. Essa semana eu devo fazer mais umas 2 ou 3 lives ainda. Fica atento aqui, porque a minha esposa também vai fazer lives para anunciar o Alinhadas, tá bom? Vai ser um tempo muito precioso. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, tá bom? E vem com a gente. Vamos lá, dia 22 de agosto, para a conferência Alinhadas, vai ser um tempo extraordinário. Lembrando também, minha gente, ó, eu tenho muito material na Hotmart, na plataforma da Hotmart, entra lá, eu tenho uma mentoria que está gravada, é só você assistir. O poder, deixa eu lembrar agora do nome que eu falo sobre como vencer a procrastinação, tá? Como vencer a procrastinação. Pastora Zeli, beijo, minha amiga. Saudade demais da senhora, tá? Deus abençoe. Gente, então eu tenho na Hotmart comentário expositivo, versículo por versículo, do profeta Joel, do profeta Abacuque, do profeta Jonas. É um material muito rico, baratinho, vai pagar lá acho que R$30 em 3 comentários. É conteúdo que eu levei anos produzindo, que você vai abençoar. Obrigado, meu amor. A mentoria que eu tenho lá na Hotmart, como vencer a inconstância, como vencer a inconstância, 5 aulas, você vai assistir essas 5 aulas e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tenho certeza, está na Hotmart, tá bom? Tem o e-book, o que fazer quando você chega ao seu limite, esse e-book é maravilhoso, vou postar aqui nos stories agora, vou postar os links aqui. Tem outra mentoria muito boa, perfil do pregador, os desafios do pregador, tá tudo lá, tudo na Hotmart. Tudo, gente, os meus conteúdos são muito acessíveis, tá bom? É só você ir lá e adquirir, que você vai ser muito abençoado, tá bom? Conteúdo simples, né? Conteúdo, aliás, valores simples para conteúdos profundos que vão abençoar a sua vida. Passa lá na Hotmart, adquira os conteúdos, vai me abençoar, vai te abençoar, tá bom? Vai ser um tempo muito precioso para você e eu tenho certeza que as ferramentas lá vão te abençoar. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe sua casa. Eu quero declarar aqui, na autoridade que há no nome de Jesus, que o favor de Deus virá por causa da sua permanência, por causa da sua perseverança. Eu quero declarar, você que tem permanecido, que tem ficado espantando as aves durante o dia, os animais durante a noite, eu declaro o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu declaro isso em nome de Jesus, um restante de semana abençoado, de portas abertas, ok? E de novos ciclos sobre a sua vida. Permaneça firme. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e até a próxima live, permitindo Deus. Forte abraço, minha gente.